A visão das coisas por vir. Já vimos que uma das grandes características de Mateus é o fato de ele reunir em grandes partes os ensinos de Yahushai sobre diversos assuntos. Em ele reúne coisas que Yahushai disse sobre o passado e o futuro, e nos dá a visão do que está por vir. Ao fazer isso, Mateus entrelaça declarações de Yahushai sobre diferentes aspectos do futuro. Será muito mais fácil entender este capítulo, difícil se conseguirmos desembaraçar os vários fios e examiná-los um por um. Uma visão do futuro. Quando Yahushai saiu do recinto do templo, ele estava indo embora, e seus discípulos vieram até ele para mostrar os edifícios da área do templo. Ele disse: "Vocês não veem todas essas coisas? Esta é a verdade que eu digo. Não fique aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Seus discípulos vieram até ele em particular quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras. "Diga-nos", disseram eles, "quando essas coisas acontecerão. E diga-nos qual será o sinal da sua vinda e da consumação dos tempos." E Yahushai respondeu: "Fique atento para que ninguém o desencaminhe, pois muitos virão em meu nome, dizendo: 'Eu sou o Messias', e desencaminharão muitos. Você ouvirá falar de guerras e relatos de guerras. Vede, não vos perturbeis, porque é necessário que estas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o começo das agonias. Continuamente, após a aflição destes dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. E então todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande toque de trombeta, e reunirá eles, serão os eleitos desde os quatro ventos, de um limite do céu ao outro." O entrelaçamento dos fios. Aí está então a visão composta do futuro que Mateus coleta para nós. Devemos agora tentar desemaranhar os vários fios que o compõem. Nesta, indicamos apenas as vertentes e deixamos uma explicação mais completa para a fase de comentário detalhado. Primeiro, alguns versículos que predizem os dias visíveis do cerco de Jerusalém por Tito, o general romano, um cerco que foi um dos mais visíveis de toda a história. Estes são em Mateus 24, 15 e 22. Segundo, alguns versículos falam da destruição completa de Jerusalém e da sua redução a um monte de ruínas. Estes estão Mateus 24, 1, 2. Terceiro, alguns versículos retratam imagens tiradas da concepção judaica do dia de Iau. Já falamos sobre essa concepção antes, mas devemos resumi-la em breve. Os judeus dividiram todos os tempos em duas eras. Esta era presente e a era por vir. A era atual é totalmente maior e está além de qualquer esperança de reforma humana. Só pode ser reparado pela intervenção direta de Elohim. Quando Elohim intervir, a era de ouro, a era por vir, chegará. Mas entre as duas eras chegará o dia de Iau, que será um tempo de convulsão terrível e terrível, como as dores de parto de uma nova era. No próprio Antigo Testamento, há muitas imagens do dia de Iau, e nos livros judaicos escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, essas imagens são ainda mais organizadas e tornadas ainda mais vívidas e ainda mais visíveis. Será um momento de terror. Aquele dia é um dia de ira, um dia de angústia e angústia, um dia de ruína e devastação, um dia de trevas e escuridão, um dia de nuvens e densas trevas. Sofonias 1, 14 e 18. As imagens desse terror tornaram-se cada vez mais sinistras. Isso aconteceu de repente. O dia de Iau virá como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Três coisas, disseram os rabinos, são repentinas: a vinda do Messias, uma descoberta e um escorpião. O universo será despedaçado. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue. Será uma época de caos moral, em que os padrões morais serão virados de cabeça para baixo e em que até a natureza agirá de forma semelhante a si mesma,
e em que as guerras, a violência e o ódio serão a atmosfera comum da vida. A destruição da Cidade Santa. Mateus 24, 1-2. Quando Yahushai saiu do recinto do templo, ele estava indo embora. E seus discípulos vieram até ele para mostrar os edifícios da área do templo. Ele disse: "Vocês não veem todas essas coisas? Esta é a verdade que eu digo. Não fique aqui pedra sobre outra que não seja derrubada." Pode ser muito bom que pelo menos alguns dos discípulos não tenham ido a Jerusalém com muita frequência. Eram Galileu, homens das terras altas e do campo, pescadores que conheciam a margem do lago muito melhor do que a cidade. Alguns deles, pelo menos, seriam como pessoas do campo que vieram a Londres para uma visita, perplexos com o que viram. E bem poderia ser, pois não havia nada parecido com o templo no mundo antigo. Yahushai respondeu que chegaria o dia em que nenhuma daquelas pedras ficaria sobre a outra. E Yahushai estava certo. No ano 70 da nossa era, os romanos, finalmente exasperados pela intransigência rebelde dos judeus, desistiram de todas as tentativas de pacificação e se voltaram para a destruição. E Jerusalém e o templo foram devastados, de modo que a profecia de Yahushai se tornou literalmente realidade. Yahushai sabia que o caminho da política de poder só pode terminar em destruição. O homem e a nação que não seguem os caminhos de Eloá estão caminhando para o desastre, mesmo nas coisas materiais. O homem e a nação que recusarem o sonho de Yahweh também encontrarão os seus próprios sonhos destruídos. Ninguém sabe ao certo o que é essa abominação desoladora. A frase em si vem de Daniel 12. Ali se diz que a abominação que desola está instalada no templo. Uma referência a Daniel é bastante clara. Na época de Antíoco Epifânio, rei da Síria, decidiu erradicar o judaísmo e introduzir na Judéia a religião e as práticas gregas. Ele capturou Jerusalém e profanou o templo, erguendo um altar ao Zeus Olímpico na corte do templo e sacrificando carne de porco sobre ele, e transformando os quartos dos sacerdotes e as câmaras do templo em bordos públicos. Foi uma tentativa deliberada de erradicar a religião judaica. Foi uma profecia de Yahushai que a mesma coisa aconteceria novamente e que, mais uma vez, o lugar santo seria profanado, como de fato foi. Yahushai viu vindo sobre Jerusalém uma repetição das coisas futuras que aconteceram há 200 anos. Só que desta vez não surgiria Judas Macabeu. Desta vez não teria liberação nem purificação. Não teria nada além da destruição final. Yahushai predisse a respeito daquela certeza que, a menos que seus dias fossem abreviados, nenhum ser humano poderia ter sobrevivido. É estranho ver como Yahushai deu conselhos práticos que não foram seguidos, cujo desrespeito multiplicou o desastre. O conselho de Yahushai foi que, quando esse dia chegasse, os homens deveriam fugir para as montanhas. Eles não. Eles se amontoaram na cidade e nos muros de Jerusalém, vindos de todo o país, e essa mesma loucura multiplicou 100 vezes o horror sombrio da fome do cerco. O dia do Yahweh. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerras. Vede, não vos perturbeis, porque é necessário que estas coisas aconteçam, porque ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e há fomes e terremotos em vários lugares. Já vimos que uma parte essencial do pensamento judaico do futuro era o dia de Yahweh, aquele dia em que Eloá iria intervir diretamente na história e quando a era atual, com todo o seu mal incurável, começaria a ser transformada. Na era que está por vir, muito naturalmente, os escritores do Novo Testamento identificaram em grande parte a segunda vinda de Yahushai e o dia de Yahweh, e eles assumiram todas as imagens que tinham a ver com o dia de Yahweh e as aplicaram à segunda vinda. Nenhuma dessas fotos deve ser tirada literalmente. São imagens e são visões. São tentativas de traduzir o indescritível em palavras humanas e de encontrar algum tipo de imagem para acontecimentos para os quais a linguagem humana não tem imagem. A vinda do rei. Aprenda a lição que vem da figueira. Sempre que o galho fica tenro e brota suas folhas, você sabe que o verão está próximo. Mesmo assim,
Quando você também vir essas coisas, saiba que ele está perto, às portas. Esta é a verdade que vos digo. Esta geração não passará até que estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ninguém sabe daquele dia e hora, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois como naqueles dias antes do dilúvio, eles passavam o tempo comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não sabiam o que iria acontecer até que veio o dilúvio e os levaram a todos. Assim será quando o Filho do Homem se manifestar. Naquele tempo, 2 homens ficarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada.